O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, por favor. Versículos 18 ao 22, mantenha a Bíblia aberta. Todos acharam? O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Esta semana eu estava estudando a Bíblia e vi um escrito sobre Mateus e descobri que ele nasceu em Nazaré. Achei muito interessante isso. E que o evangelho que ele escreveu, a saber, o que leva o seu nome, ele escreveu em hebraico. E Tiago, quem passou para o grego. São os detalhes importantes. Mateus, capítulo 21, 18 ao 22, está escrito: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, não duvidando, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Graças a Deus. Nós encontramos aqui, amados irmãos, esta narrativa de Mateus acerca de Jesus. Jesus, amados irmãos, estava vivendo seus últimos momentos na terra. Cerca de 3 anos e 6 meses, já estava exercendo o seu ministério, com aproximadamente 33 anos. E aquela era a semana da paixão, que seria seguido de morte e posteriormente de ressurreição. E aqui ele começou com a entrada triunfal em Jerusalém. No capítulo 21 ao 11, nos traz o relato da sua entrada triunfal em Jerusalém, quando os fariseus, vendo o barulho de glória a Deus e aleluia, e alegria aos seus seguidores, procuraram-no para pedir que ele mandasse que os crentes ficassem calados. Preguei esta semana sobre isso, acho que é aqui mesmo. E Jesus disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. Na verdade, desde muito tempo,
que o diabo quer fazer calar a voz da igreja, mas a voz da igreja não será calada, porque esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e somente esta voz será calada quando ela ouvir a voz de Deus e subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. Então, esta semana da paixão começa com a entrada triunfal em Jerusalém. Depois que ele entra, ele vai à purificação do templo. E ali no templo, ele coloca para correr os cambistas e tantos quanto estavam negociando na casa de Deus. E ele diz que ali não é lugar para aquelas coisas. Era a casa de oração, e eles a transformaram em covis de ladrões e salteadores. Depois que ele expulsa todo o pecado de dentro da igreja, entra manco, cego, aleijado, as crianças, e a igreja vive um grande momento de avivamento e muitos milagres e muitas maravilhas foi feita naquele lugar. Dali, o Senhor Jesus caminha para Betânia, para uma refeição com Lázaro e suas irmãs, aquele Lázaro que havia morrido, e depois de 4 dias de enterrado, ele vai lá, e faz uma oração e manda que ele saia para fora, e ele ressuscita poderosamente. Depois que ele sai de Jerusalém, que vai para Betânia, ele vê uma figueira, e Jesus não só estava cansado, mas estava com muita fome. E ao ver aquela figueira, irmãos, ele manda que os discípulos procurem frutos para que ele pudesse se alimentar. E todos começam a procurar, visto que o desejo de Jesus era comer naquele momento, não encontra fruto algum. E o Senhor ficou tão decepcionado, porque aquela figueira tão bonita, florida, não havia nenhum fruto. E Jesus ali profetizou juízo naquela figueira. Para que possamos entender as lições que o Senhor queria dar naquele momento, precisamos observar com detalhes o texto. Em primeiro lugar, sobre a figueira. A figueira representava a nação de Israel. Aquela nação que era o povo escolhido de Deus, a única nação. Os irmãos sabem que Israel nasceu como povo lá no Vaú de Jaboque, quando Jacó lutou com o anjo e venceu, e o Senhor fez um milagre de transformação na vida dele, dizendo: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Depois Israel, nação. E agora, meus amados irmãos, Israel, aquela figueira simbolizava Israel. Israel era necessário, precisava dar fruto, porque era a única nação que tinha Jeová como seu único Deus. E o Senhor era
tudo para eles. E Israel vivia primeiro sobre a teocracia de Deus. E Jesus, meus amados irmãos, esperava encontrar frutos em Israel, mas ele não encontrou. Em segundo lugar, a adoração e o culto, porque foi também a única nação que Deus disse que estaria presente, que estaria no meio, através da arca, que era a aliança, símbolo da aliança que eles tinham com Deus. Mas infelizmente, amados irmãos, no culto, Jesus Cristo viu tudo quanto não queria ver, mas estava no culto. E o que ele esperava encontrar no culto, ele não encontrou. Não encontrou a verdadeira adoração, não encontrou o verdadeiro louvor, não encontrou milagres, não encontrou maravilhas, só encontrou formalidades e ritos humanos sem a presença de Deus. E o Senhor estava cansado das aparências, como ainda o Senhor está cansado das aparências. O Senhor não procura em nós religiosidade, Ele procura em nós espiritualidade. Aleluia. Então Jesus não estava procurando folhas, ou seja, aparência de quem está vivo, mas está morto. Jesus estava procurando frutos, ou seja, estava procurando vidas. João, no capítulo 15, ele traz uma revelação interessante sobre essa questão. Disse o Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, se não der fruto, será cortado. E todo que der fruto será limpo, para que dê mais fruto ainda. E no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu dele, esse dá muito fruto. Ele fala de pouco fruto, nenhum fruto e muito fruto. E o segredo é estar ligado na videira. E quem não está ligado na videira, ele será cortado. Porque aqui se refere à igreja e a figueira se refere a Israel. Então Israel tinha por obrigação conhecer a Deus e torná-lo conhecido entre todas as nações. Israel tinha a obrigação, o dever, já que conhecia a Deus, lhe prestar cultos e lhe adorar. Porém, meus amados irmãos, Israel, disse o Senhor Jesus, é como esta figueira que não tem fruto. A figueira sem fruto é sim, na verdade, o símbolo de Israel, que não estava adorando nem prestando culto ao Senhor. Aleluia. Os que, meus amados irmãos, o que é que eles tinham? Eles tinham profeta, eles tinham ostentação, eles tinham luxo, eles tinham esplendor, mas eles faltavam vida, como a igreja de Laodiceia. Eles tinham rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Eles tinham sacerdotes, mas faltava verdadeiros homens de Deus. Aleluia. E quando nós começamos a observar estas coisas, nós vemos que esta figueira simboliza Israel, um ramo que não produzia frutos. E isto nos fala
do perigo que nós estamos enfrentando, glória a Deus, na nossa geração, de um povo que tem deixado de produzir frutos no reino de Deus, de um povo que tem esquecido de adorar e prestar um culto que Deus se agrade. Aleluia. Israel estava cheio de altos privilégios. Israel esteve debaixo da nuvem, de forma visível, eles podiam contemplar, e eles tinham conhecimento que ali era o símbolo da presença de Deus. Israel viu o mar vermelho abrir ao meio, e não só viu, eles experimentaram este poder, eles passaram a pé enxuto por dentro do mar. Israel viu, meus amados irmãos, uma pedra a rocha da água, e eles terem a sua sede dessedentada. Eles experimentaram o milagre em Mara, a água amarga que se lançou o lenho e ela tornou-se água potável, água doce. Glória a Deus. Israel teve privilégios também eclesiasticamente, porque Deus deu a Israel sacerdotes que desempenhasse bem a função para a santificação do seu povo. Aleluia. Porém, amados irmãos, Israel esqueceu tudo isto, deu as costas para Deus, fez como esta figueira. O Senhor estava com fome. Ele estava dizendo, ou está dizendo para nós hoje, a nossa geração, esta humanidade, ela tem fome e sede de Deus. E ela espera encontrar na igreja o alimento que venha alimentar a sua alma. Oh, aleluia. Cada um de nós, irmãos, representamos, somos o que? Embaixadores de Cristo, testemunho legal pelo qual as pessoas possam encontrar Cristo através das nossas vidas, possam ter os seus problemas resolvidos, possam ter a sua sede dessedentada, possa receber e experimentar o milagre da parte de Deus. Aleluia. Era assim exatamente que Jesus estava vendo quando olhou para aquela figueira. Aleluia. E quando o Senhor olha para aquela figueira, ela parecia que tinha fruto, mas ela não tinha. Parecer não é ser. Há muitas pessoas que parecem ser, mas não são. De longe você olha, mas parece, mas não é. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse o Senhor Jesus Cristo. Então não é parecer, é ser. A figueira tinha tudo para ter, mas não tinha. Nós outros hoje temos tudo para ter, mas será que temos? O que o mundo espera encontrar na nossa vida? O que o mundo espera encontrar em você? O que Jesus esperou encontrar na figueira. O que ele esperou encontrar naquela figueira? Esperou encontrar na figueira frutos. E o que ele encontrou? Folhas. O que o mundo espera encontrar em cada um de nós? Frutos. E muitas vezes se decepciona, porque temos apenas a aparência. Não somos aquilo que aparentamos ser, quando na verdade precisávamos ser o que estamos parecendo ser. Aquela figueira, irmãos, ela se destacava entre todas as outras. Havia muitas outras figueiras naquele caminho, mas o Senhor se dirigiu a ela. Por quê? Por conta da sua aparência. Então no mundo nós somos destaque. As pessoas, e diga-se de passagem, nós os assembleanos fazemos uma diferença tremenda no mundo. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim: se um dia eu for crente,
eu vou ser crente da Assembleia de Deus. Por que da Assembleia de Deus? Porque é diferente. Aleluia. Porque é um povo diferente. Porque é um povo santo. Porque é um povo que anda na verdade. Porque é um povo que teme a Deus. É esta a visão que o mundo tem desta igreja, de você, das nossas vidas. Agora imagine alguém necessitado que corre até você e quando chega lá, você não é aquilo que ele acreditava que você é. É como a história do marinheiro, o moço que se vestia de branco, e todo mundo começou a chamá-lo de marinheiro, porque ele estava sempre na orla, para lá e para cá. Mas um dia alguém estava se afogando, lembraram dele e correram, chama o marinheiro. E chamaram, marinheiro, vamos aqui conosco. O que foi? Diz, tem alguém se afogando. Eles, eu não sei nadar. Disse, mas você não é marinheiro? Disse, só de nome, mas eu não sei nadar não. Mas você não é crente? Só de nome, mas eu não tenho autoridade espiritual. Aleluia. O que é isso? É aparência, é folha, e o Senhor está cansado de folhas. Assim, meus amados irmãos, são todos aqueles que aparentam sim serem verdadeiros cristãos, mas só de nome, mas não são verdadeiros. Falta a presença de Deus na vida dele. E um crente sem a presença de Deus, ele não tem autoridade de expulsar demônios, ele não tem autoridade de orar e ver o milagre da cura acontecer naquela pessoa, ele não tem autoridade de nem testemunhar do Senhor Jesus Cristo, nem dos seus milagres. Aleluia. Não são as folhas, não é a aparência. Aleluia. O importante, meus amados irmãos, não é a embalagem, é o conteúdo. O Espírito de Deus, ele habita naqueles que são fiéis e que servem a Deus com alegria, e pela sua vida o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. A Bíblia diz que o Senhor conhece. A Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. E Ele vem buscar os que são seus. A igreja, irmão, ela é a noiva. A parábola das 10 virgens mostra a diferença entre aqueles que estão servindo e aqueles que aparentam estarem servindo. E a diferença está apenas no óleo. Glória a Deus. E essa diferença só foi vista quando ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. E as verdadeiras, as que frutificavam, elas se levantaram, acenderam suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. Por quê? Porque elas tinham luz. Não é porque tinham lâmpada, as outras tinham lâmpada também. Essas tinham lâmpadas e essas tinham luz. Diga, lâmpada e luz. Não é só a lâmpada é o testemunho que você dá do que você é. Mas o testemunho pode não ser verdadeiro. Aleluia. Você diz, eu também sou crente. Ótimo. E quem é doido dizer que você não é? Mas Jesus conhece uma árvore. Aleluia. É figueira, ótimo, símbolo de Israel. Mas ele não conhece porque é figueira. Ele conhece porque ela tem frutos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Um crente verdadeiro é conhecido pelos seus frutos. Por isso nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento.
arrependimento. Então Jesus, meus amados irmãos, nos seus últimos dias, ele estava indo ao Calvário, aleluia, mas antes ele precisava despertar os seus seguidores, e foi por esta razão que ele foi àquela figueira e mostrou que não era suficiente ter um nome de que era sem ser, era muito mais, as exigências do reino era maior do que esta, tinha sim que produzir frutos. Aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, não foi no mesmo dia, a leitura é corrida, mas foi no outro dia pela manhã, quando eles voltaram, até as raízes daquela figueira haviam se secado. Os discípulos ficaram admirados e exclamaram: como secou depressa a figueira de um dia para outro? Jesus olha para eles e disse assim: olha, se vocês tivessem fé, sem duvidar, não somente você faria o que foi feito a esta figueira, mas você até tinha autoridade de dizer ao monte: sai daqui para acolá e seja lançado no mar, e isto aconteceria. E eu quero dizer que tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai, Ele concede a vocês, se você estiver nesta condição. Não adianta ter o nome, não adianta ser a figueira, se não tem fruto. Não adianta parecer, tem que ser. Aleluia. E o Senhor decreta juízo duplo àquela figueira. Primeiro juízo: nunca mais nasça fruto de ti. Segundo, morte, secou-se até as suas raízes. Por quê? Porque a figueira, ou Israel, tinha a obrigação, o dever de servir a Deus, de prestar cultos a Deus. Por quê? Porque Israel era o único povo que conhecia a Deus. Mas Israel não fez isto como precisava ser feito. E Deus havia prometido que todo Israel seria salvo, todo Israel, e a promessa, por incrível que pareça, ainda está de pé. Por isso, sendo Israel a menor nação do mundo, ela fica no centro da terra, do planeta Terra, é uma das menores do mundo, mas é imbatível, não tem quem vença Israel. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre Israel. Aleluia. Mesmo Israel sem os frutos devido, mas tem a promessa de Deus, e vai ser todo Israel, só os remanescentes. E quando isto vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. E quem vai ver? A igreja do Senhor. Eu e você, quando descermos com Cristo, Ele na nossa frente, montado num cavalo branco, um nome escrito fiel e verdadeiro, e nós viremos para dar livramento a Israel, quando Israel vai se converter ao Senhor, porque hoje Israel é apenas folha, mas naquele dia eles reconhecerão que o Senhor, Deus Todo-Poderoso dele, Deus Jesus Cristo, que eles crucificaram como Senhor e Salvador, eles não receberam, mas a igreja recebeu. A bênção chega primeiro para nós, mas Deus não se esqueceu de Israel, e agora com a igreja e Jesus Cristo, nós desceremos para dar vitória
vitória contra o anticristo que vai com todas as nações cercar Israel. Mas quando Israel perceber que estão perdidos, eles se lembrarão e se arrependerão com o que eles fizeram com Jesus. Eles largarão as armas bélicas, levantarão as mãos para o céu e clamará: Jesua, 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 e o céu se abrirá e a igreja aparecerá, e Jesus aparecerá com a igreja, e haverá a grande batalha do Armagedon, e a vitória será nossa. Amém. Mas escute, para concluir, para que você possa vir naquele dia com Jesus, é necessário que primeiro você vá se encontrar com Jesus. E para que você vá se encontrar com Jesus, é necessário que você seja verdadeiro. Não como aquela figueira que aparentava ter, mas não tinha, que aparentava ser, mas não era. Você precisa ser. Ser o que, pastor? Convertido, não convencido. Convertido. Quando somos convertidos, nós produzimos frutos para a glória de Deus. Quando somos convertidos, nós atraímos o mundo para Cristo. Glória a Deus. E o nosso coração está cheio de compaixão, está cheio de amor pelas vidas que sabemos que estão perecendo. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mas eu não